Bom dia, meus amigos. Falando hoje aqui da Bahia, da ilha de Comandatuba, o Hotel Transamérica. É um lugar complicado para a gente falar sobre o projeto Mais Jovem do ano que vem, porque o projeto Mais Jovem do ano que vem inclui uma perda de peso progressiva, né? Uma mudança de estilo de vida, alimentação saudável, balanceada, né? E tudo que você encontra aqui é uma alimentação muito boa, muito de primeiro time, sem falar nas cocadas. Tenho uma queda especial por cocadas. Imagina na Bahia, cocada preta feita com leite. Meu Deus, ontem tive que enfrentar um prato desse. Mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto, né? Hoje vamos fazer um pouquinho mais cedo, em vez de fazer à noite. Vamos falar sobre novas considerações sobre as canetas emagrecedoras, né? Fazendo muito sucesso aí. Posso falar o nome comercial que já é muito conhecido, né? O Ribelsus, que é a semaglutida pela boca em comprimido, tem o Wegovy, o Ozempic, que é a semaglutida injetável, mais recentemente a retatrutida, que é o Mounjaro, tem feito bem para muita gente aí. Muita gente está conseguindo manter os esquemas de emagrecimento, manter inclusive o tratamento do diabetes em controle e melhorando o prognóstico das doenças cardíacas, prevenção de doença cardíaca, doença hepática, doença cerebral. Então, o que a gente tem de novo aí? De novo não tem muita coisa não, mas temos algumas considerações a fazer, porque desde o início, assim que surgiram essas canetas emagrecedoras há 15, 20 anos atrás, começou com a Victoza, que era semanal, melhor ela diária, tinha que fazer todo dia uma injeção subcutânea. Começou-se a perceber que as pessoas perdiam, usando para tratamento de diabetes, bem afirmado isso. Algumas pessoas perdiam peso, e esse peso variava entre 3 quilos a 27 quilos em 6 a 8 semanas. Então começou-se a pensar para usar essas canetas para os antagonistas da insulina, né, para emagrecimento, e tal foi feito. O primeiro receio era que se produzisse hipoglicemia em pessoas que não eram diabéticas, mas isso não se viu, então foi liberando aos poucos o uso também com indicação para obesidade crônica. A questão em relação a isso, né, é que existe uma variabilidade de resposta. Não se sabe bem por quê. Algumas pessoas fazem tudo certinho e perdem muito pouco peso, o que é frustrante, né? Porque a medicação é cara, é frustrante, existe uma injeção semanal, existe você levar ela condicionada em gelo quando você vai viajar, um cuidado especial. E às vezes a resposta não é uma resposta esperada, né? Já outras pessoas têm efeitos colaterais intensos para o aparelho digestivo, náusea, prisão de ventre, gases, né? Até faz um bolo fecal endurecido, chamado fecaloma, que ir para o hospital para fazer lavagem, para resolver. Enfim, e outras tomam sem nenhum problema e perdem peso, né? E perdem um peso bastante acentuado, perdem peso e medida, né? Nós já falamos a respeito disso. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos a questão do preço, que ainda é um preço bastante salgado, né? Vamos chamar assim, que nem todo mundo pode fazer uso disso, principalmente a longo prazo, né? E é uma mudança do metabolismo no organismo que essas substâncias produzem, né? Que uma vez, quando você para, o seu metabolismo volta a ser o que ele era antes. Então isso aí eu tenho que dizer. E o uso a longo prazo, né, a muito longo prazo, não se sabe ainda que tipo de efeito colateral pode dar. Já falamos sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos há 2 anos atrás, com o Ozempic e o Mounjaro, um uso de 6 anos, ninguém morreu, poucos efeitos colaterais, ninguém teve pancreatite grave, mas mais a longo prazo a gente não sabe os efeitos colaterais que podem acontecer. E o que fazer então quando você tiver que parar por questões financeiras ou por questões de efeitos colaterais intensos, por medo de efeitos colaterais que podem acontecer a longo prazo, o que nós vamos fazer em relação a isso? Quer dizer, o ideal, no momento, já que a medicação produz uma perda de apetite importante, um pouco de náusea, né, repressão gástrica, a sensação que você acabou de comer há meia hora, 1 hora atrás, quando você vai almoçar ou jantar,
Então, aproveitar esse momento para ter uma orientação do seu clínico, do seu gastroenterologista, nutrólogo ou de um nutricionista, mudar os seus hábitos alimentares, manter sempre a atividade física, isso é fundamental, preponderante, né? Isso é fundamental. Não tem como a gente perder peso, manter saúde parado, sedentário. Não tem como isso. Isso aí é ponto pacífico. Então, a gente sabe que as condições metabólicas vão voltar a ser o que era antes. Então, aproveitar que você está acostumado já nessa alimentação em menor quantidade, mais selecionada, e manter isso. Requer um pouco de força de vontade e disciplina, mas não é impossível de fazer. Outra coisa em relação ao efeito dessa medicação sobre o uso do álcool, né? Muitas pessoas perdem a vontade de beber e até tem um pouco de repulsa à bebida alcoólica, que está sendo muito interessante o uso desse tipo de substância para também combater o alcoolismo ou o excesso alcoólico, né? Esse é um ponto que a gente tem observado muito na prática médica. Finalmente, a longo prazo, a gente tem o aparecimento de novas drogas no mercado. Nós vamos ter, vou até colar aqui, é o Lanifibranor, uma substância que no último congresso da Turquia foi apresentada, que seria um agonista quíntuplo, agiria em 5 receptores do organismo, muito mais potente que as canetas que existem hoje. Vamos aguardar, ainda está em estudo, não foi lançado ainda para venda nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem aqui ainda. Então, vamos aguardar a respeito disso. O futuro é promissor, as canetas prometem ser cada vez mais eficazes e com menos efeitos colaterais, então temos uma boa arma aí para o combate à obesidade a longo prazo. Ok, meus amigos, ficamos por aqui. Desejando a vocês o restante de final de semana. Não bebam muito na Copa do Mundo. Aí amanhã tem jogo do Brasil. Cuidado com o excesso de churrascos e congêneres. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.